Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente volta então aos comentários à Lei de Licitações, a nova Lei de Licitações, qual seja a Lei 14.133 de 2021, recentíssima. A gente chega então no capítulo 3º do título 1º. O título 1º é aquele das disposições preliminares. O capítulo 3º traz definições. Antes de avançarmos, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo e, se puder, ajude o projeto com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou ainda sendo membro, tá? Os links estão aí embaixo. Muito bem, então, meus caros, chegamos então nas definições da lei. E olha, aqui, lembra aquela crítica que eu já fiz, né, de a lei ser prolixa, de o legislador brasileiro exagerar na redação? Então, aqui, essa crítica se aplica com perfeição, tá? Pensa no exagero assim de redação, né? Vocês vão perceber hoje, o vídeo vai passar de 1 hora, certamente. É muita coisa, tá? É só o artigo 6º da lei, e aqui no Word, para mim, deu 18 páginas, tá? São, o quê? 60 incisos, 60 definições, tá? Um exagero, e vocês vão ver que há conceitos aí que não seriam necessários, há definições que seriam absolutamente dispensáveis, ou porque já estão consagradas na própria Constituição, ou porque já estão consagradas no uso e no costume da administração, ou porque estão consagradas em outras legislações. Então, uma bagunça, um exagero, uma redação prolixa, né? Coisa de legislação brasileira, né? Pudera, tinha que ser no Brasil. Mas vamos lá então, a gente tem que ler, né? Definições. E hoje, talvez seja o dia que eu que eu apenas, que eu simplesmente, talvez seja o dia que eu menos comente. Na verdade, o correto seria falar assim, né? Não há muito o que comentar porque são definições, né? É claro que em algumas definições talvez seja interessante eu falar, olha, isso aqui já existia em tal lugar, assim, assado, mas não tem muito o que eu digitar mais aqui, até porque ficaria um completo exagero. Vamos adiante porque o chão hoje é longo, tá? Vamos lá. Artigo 6º. Para os fins desta lei, consideram-se. Aí eu já botei em negrito as definições e a gente vai ver como que a lei traça isso aí. Vamos lá. Órgão. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Não há novidade nenhuma, né? O órgão não tem personalidade jurídica, ele integra o ente, é apenas um órgão do ente, etc, etc. 2. Entidade. Entidade é a unidade, né, de atuação dotada de personalidade jurídica, né? Então tá aí, ó, mais um conceito já conhecido por todos, né? 3. A administração pública é a administração direta e indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios, inclusive entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público, e fundações por ele instituídas ou mantidas, que serão fundações autárquicas, né? Enfim, nada de novo aqui também. 4. Administração. Administração seria órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Enfim, é a parte subjetiva que atua com a função administrativa, né? 5º, agente público. Indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação, aqui vale destacar isso aqui, ó, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Aqui o conceito até é falho, né? Em pessoa jurídica, o correto também seria falar também em órgãos, né? Enfim, ficaria tecnicamente mais agradável, mas enfim. Inciso 6º. Autoridade é o agente público dotado de poder de decisão. Contratante. Inciso 7º. É a pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Poderia ser o órgão também, enfim. Contratado, inciso 8º. Pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatária de contrato com a administração, ok? Inciso 9º. Licitante. Pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participam ou manifestam a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, então, sendo-lhe equiparável para os fins desta lei, o fornecedor ou o prestador de serviço
que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Inciso 10. Compra. Compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, então, ó, de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem do fornecimento. Ordem aqui talvez seja nota de ordem, né, que a gente vai estudar mais tarde. Nota de empenho, a rigor, né? Então, compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, e a lei considera compra imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias do fornecimento, tá? Ou melhor, da ordem de fornecimento. Então aqui talvez seja um conceito interessante para começar a decorar, né? Inciso 11, serviço. Serviço é atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Ok. Inciso 12, eu já coloquei em verdinho aqui, não é à toa. Obra, vocês vão entender por que está em verde. Obra. Obra é toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro. Vamos grifar isso aqui, ó. Arquiteto e engenheiro. Que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Tá? Isso seria a obra. E veja que eu coloquei em verdinho o 12 aqui, não é à toa. Tá? Isso aqui, ó, presta atenção aqui. Aqui, ó. Tá? Inciso 13. Bens e serviços comuns. De novo está em verdinho. Preste atenção nisso, tá? Então, preste atenção aqui, em obra, e também em bens e serviços comuns. Os dois já estão em verdinho aqui. Vocês vão entender por quê. Bens e serviços comuns. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Isso é muito importante, por exemplo, no pregão, né? Inciso 14. Bens e serviços especiais. Aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, vamos mudar aqui, ó, alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput deste artigo. Lembra que eu destaquei aqui, ó, o verdinho? É por isso, ó. Agora eu posso até mudar. Inciso 13 do caput deste artigo é esse aqui, ó. Então, não dá para considerar como bem e serviço comum. É, então, um bem e serviço especial, né? Essa é a ideia. É um conceito por exclusão, praticamente, né? E a exclusão se dá diante da alta heterogeneidade ou complexidade, tá? Avante. Inciso 15. Serviços e fornecimentos contínuos. Bom, são serviços prestados, ou melhor, são serviços contratados e compras. Então, ó, são serviços e compras, não tem problema, tá? Justamente pela palavra fornecimentos, né, que abrange as compras, e serviços, claro, serviços. Então, serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas, tá? Beleza. Inciso 16. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. São aqueles cujo modelo de execução contratual, então, modelo de execução contratual, exige, entre outros requisitos, então, entre outros requisitos, a gente vai ter um rolzinho aqui, né, de A a C, que pode ser considerado exemplificativo, tá? Entre outros. Então, mas exige o seguinte, né, a lei está dizendo o seguinte, exige que, letra A, a linha A, os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação de serviço, dos serviços, no plural. A linha B. O contratado não compartilhe recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. Tá? E a linha C. O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. Então, aqui é uma relação de forte dependência com a administração, né? Ok? Certo.
Voltando aos incisos, ou seja, voltando às definições. Inciso agora 17. Serviços não contínuos contratados por escopo. São aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período determinado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Certo? Inciso 18. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. São aqueles trabalhos realizados que envolvem o seguinte, ó. Letra A. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos. Eu vou destacar uma palavra só, técnicos. Letra B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Vou destacar uma palavra só, perícias. Letra C. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. Eu vou destacar uma só, assessorias. Letra D. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Eu vou colocar gerenciamento de obras e serviços. Tá? Letra E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. Eu vou colocar defesa de causas. Tá? Vou destacar só isso. Letra F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Aperfeiçoamento de pessoal, portanto, a gente pode destacar. Letra G. Restauração de obras de arte de bens, e de bens de valor histórico. Então, restauração de obras. E letra H. Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso. Olha, serviços de engenharia que entrem aí no inciso 18. Tá? Então aqui o rolzinho de A a H, um rol que dita o que seriam serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, tá bom? Inciso 19. Notória especialização. É a qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, isso é importante, estudos, experiência, publicações, organização, né, know-how, aparelhamento, equipe técnica e outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Isso é importante nas inexigibilidades de licitar, né? A gente vai estudar depois as inexigibilidades de licitação. Ou seja, a licitação é inexigível. Né? Muito bem, então. Inciso 20 agora. Estudo técnico preliminar. Estudo técnico preliminar é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e também da base ao anteprojeto. Vou ler de novo que parece que eu coloquei vírgulas aqui, ó. Estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. E da base ao anteprojeto. Redação ruim, né? Truncada. Podia ter uma redação melhor com vírgulas aí, né? Ao termo de uma referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então é muito importante para fazer o edital aqui, né? Inciso 21. Serviço de engenharia. É toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, são estabelecidas por força de lei como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem, olha, lembra que eu mandei destacar, que eu falei do verdinho lá em cima no 12? Tá aqui, por isso, ó. O 12 é esse aqui,
O inciso 12 está aqui, ó, é o que define obra. Então, a gente tem um novo inciso falando de algo parecido com obra, mas que não entra naquele conceito, ó. Então, que não são enquadradas no conceito de obra que se refere o inciso que fala do que é obra, né? O que seria isso, então, Marcelo? Ó, compreendem. Primeiro, serviço comum de engenharia é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. Letra B. Serviço especial de engenharia é aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição da linha A deste inciso, que é essa linha aqui. Opa, que é aqui, ó. Veja, pessoal, não tem muito o que comentar, tá? Eu tenho que ler com vocês. Eu estou fazendo o que ninguém faz, ler a lei, leitura da lei, né? Tem muita gente que quer falar da lei sem lê-la antes. A gente tem que ler. Pode até criticar, mas tem que ler, tá? Então a gente sabe do que está falando daqui em diante. Inciso 22. Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. Aqui eu vou até fazer um jogo de cores, ó. Grande vulto. Aquele cujo valor estimado supera 200 bilhões de reais. Então será obra, serviço ou fornecimento de grande vulto aquilo que superar 200 bilhões de reais. É muita grana, né? 23. Termo de referência. É o documento necessário para a contratação de bens e serviços que devem conter, ou melhor, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Então, ele deve conter parâmetros e elementos, quais sejam: letra A, definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. Letra B, fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. Letra C, descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Eu vou grifar tudo, que isso é importante, né? Letra D, requisitos da contratação. Letra E, modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento. Letra F, modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Letra G, critérios de medição e de pagamento. Letra H, forma e critérios de seleção do fornecedor. Letra I, estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado. Letra J, adequação orçamentária. Voltando ao imenso rol do artigo 6º, a gente chega no inciso 24, que fala do anteprojeto, né? Anteprojeto é peça técnica, é uma peça técnica, com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. Letra A, demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. Letra B, condições de solidez, de segurança e de durabilidade. Letra C, prazo de entrega. Letra D, estética. Estética, isso é interessante, pessoal. Aqui uma novidade de fato da lei. Estética do projeto arquitetônico. Então a gente vai pensar também não só na utilidade prática do prédio, da obra, mas também na sua estética, como ela se insere no contexto urbano, como que ela vai ficar. Não adianta fazer um prédio feio, né? A cidade tem que ficar bonita, né? Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e ou projeto de área de influência quando cabível. Letra E,
parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade, ou seja, tudo é interesse público aqui, né? Letra F, proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia. Letra G, projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. Letra H, levantamento topográfico e cadastral, assunto de arquitetura. Letra I, pareceres de sondagem. E letra J, memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Tá? Voltando ao rol, inciso 25, projeto básico. Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Olha, é duro a lei ficar definindo esse tipo de coisa, né? Falar o que é um projeto básico. Quer dizer, ela tem que definir tudo, né? É uma coisa meio infantiloide, assim, né? Vamos lá. Letra A. Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. Letra B. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos. Isso é interessante na medida em que evita imprevisto e evita a necessidade de mexer no valor da licitação. Então aqui, ó, evitar, né? Vou até mudar de cor. Evitar por ocasião da elaboração do projeto executivo. Novas coisas, né? Surpresas. Letra C. Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. Letra D. Informações que possibilitem o estudo e a definição dos métodos construtivos. Estudo e definição dos métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais da obra, sem frustrar o caráter competitivo, tá? Isso é importante. Não adianta impor condições pesadas aqui, né? Tem que ser uma coisa básica. Letra E. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos sua programação, estratégia de suprimentos, normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Letra F. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7 do caput do 46. Ó, então vamos lá, aqui é importante. E eu já coloquei a lei aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 7, né? Então não entra o 5 e não entra o 6. Vou colocar em vermelho aqui para a gente não esquecer. Aí a gente lê o rol com calma, mas aqui vamos ler com mais atenção, ó. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo, ou melhor, em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos aqui, ó. Nos incisos tais, vamos mudar a cor, vou botar de cinza. Nos incisos 1, 2, 3, 4 e 7 do caput do 46 da lei.
E aí, obviamente, a nossa leitura não é preguiçosa. Já coloquei aqui, ó, tá? Então a gente vai ler a lei com calma, como a gente tem que fazer lendo e estudando licitações. Não adianta ler com pressa. Não adianta me xingar falando que eu só estou lendo a lei, porque não é só ler a lei, é entendê-la. Então olha só, tudo isso aqui é obrigatório da linha F, isso é obrigatório somente nos regimes de execução do 46, quais sejam os incisos 1, 2, 3, 4 e 7. Ou seja, na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Então, quando que a gente tem que fazer o orçamento detalhado do custo global? Ele é obrigatório. No regime de empreitada por preço unitário, está aqui, inciso 1. No regime de empreitada por preço global, está no inciso 2. No regime de empreitada integral, está no inciso 3. No regime de contratação por tarefa, está no inciso 4. E no regime de fornecimento e prestação de serviço associado, está no inciso 7º. É dizer, os regimes de contratação integrada e de contratação semi-integrada dispensam, pelo menos em tese, orçamento detalhado do custo global da obra. Tá? Deve ter uma razão por isso, mas aqui a gente já consegue entender isso. Tá? Avante. Inciso 26, projeto executivo. Projeto executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, identificação dos serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas de acordo com as normas técnicas pertinentes. Inciso 27, matriz de riscos. Matriz de riscos é a cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiros decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações. Aqui, pessoal, olha, aqui a gente tem um inciso realmente importante aqui, tá? Que pode ser visto como novidade, digamos. Vou até mudar de cor. No teu Vademecum, pode sentar a caneta. Isso é importante. Parece que há uma influência, eu arrisco dizer que há uma influência aqui da lei de PPP, tá? De parceria público-privada. Porque aqui você começa a ver um compartilhamento contratual dos riscos, né? Coisa que, por exemplo, a tradicional lei de concessão e permissão de serviço público não tem. Então, a lei de licitações traz aqui, ó, matriz de riscos, né? Uma divisão objetiva dos riscos. Parece muito a lei de PPP. Não que seja igual, mas parece. É uma influência, talvez, né? Então, aqui vocês podem destacar porque é importante. Então, o que tem que ter no mínimo aí? Olha só. Letra A. Listagem dos possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro. Bom, pausei aqui, pessoal. Tive que resolver um assunto, mas olha só. Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro. Gente, isso é muito importante, tá? Isso aqui é como se a lei estivesse falando, olha, vocês vão prever tudo. Caso evento fortuito, força maior, tudo, pode colocar no contrato, na minuta, na licitação. Vamos discutir isso, né? Quem que vai pagar a conta se der problema? Então aqui é um mínimo de informação, né? Dá segurança para o contratado. Isso é muito interessante, ó. E previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. Então, vou até mudar a cor aqui. Letra B. No caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações de objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. Isso é interessante também. Embora a obrigação seja de resultado, é possível regular contratualmente e inserir o assunto na licitação aquilo que está fora do fim obrigacional, né? Então, o meio obrigacional. Olha, como que você vai chegar a este fim? Em que medida você é, entre aspas, livre
para executar de acordo com a sua técnica, de acordo com a sua solução metodológica. Isso é interessante também. Letra C. No caso de obrigações de e-mail, estabelecimento preciso das frações de objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem soluções metodológicas, ou melhor, inovarem soluções metodológicas ou tecnológicas. Isso é interessante também, né? Olha, a obrigação é de e-mail. Então você tem que... o que tradicionalmente a gente estuda em direito civil? A obrigação de e-mail é aquela na qual o obrigado tem de desempenhar o máximo de esforço possível, né? Ele não tem que atingir a finalidade, mas ele tem que se esforçar. Basicamente é isso, claro, não é só isso, mas basicamente é isso. Aí aqui a lei de licitações está falando, tudo bem, é obrigação de e-mail, mas a gente vai estabelecer um critério aqui, né, para avaliar o que é este esforço. O que a gente pode enxergar como legítimo esforço, né? Porque senão fica muito solto. Então aqui realmente a lei inova, tá? É interessante. Devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia. Então aqui, pessoal, realmente o inciso 27 merece uma atenção especial, tá? Para quem já estuda a lei há muito tempo, a lei 8666, aqui realmente uma atenção boa. Você pode dar uma atenção especial aqui. Inciso 28. Empreitada por preço unitário. É a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Empreitada por preço global. É a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Então, a empreitada por preço unitário é preço certo de unidades determinadas. Empreitada por preço global é preço certo e total. Cuidado para não confundir os conceitos. Uma coisa é o inciso 28, outra coisa é o inciso 29, tá? Repetindo, empreitada por preço unitário envolve preço certo de unidades determinadas. Empreitada por preço global abrange preço certo e total. Então, em tese, ela é maior, né, que a do preço unitário. Inciso 30. Empreitada integral. É a contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas. Pronto, já deu para entender, né? De obras, serviços, instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado. É integral mesmo, né? Até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Mas o nome diz tudo, é integral, é tudo, né? Inciso 31, contratação por tarefa. Contratação por tarefa. É o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Inciso 32, contratação integrada. É um regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Tá no nome também, integrada, né? É a contratação integrada. Contratação de tudo mesmo. Parece a obra, né? Contratação de obra integrada. Na verdade, de empreitada integral, né? Tá. Inciso 33. Contratação semi-integrada. É o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Ok. Mas é só o projeto executivo aqui, né? Na integral é o projeto básico e o executivo. Na semi-integrada é só o projeto executivo, tá? Inciso 34. Fornecimento e prestação de serviço associado. É o regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado, tá?
Inciso 35, licitação internacional, tá no nome, né, pessoal? Licitação processada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços, ó, isso é interessante, possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, né? Ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Então aqui, o ou aqui merece outra cor. Inciso 36, serviço nacional, é o serviço prestado em território nacional em condições estabelecidas pelo Executivo Federal. Tá. 37. Produto manufaturado nacional. É o produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Executivo Federal. 38. Concorrência. Isso é importante. Concorrência. Concorrência, modalidade de licitação, para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. Então, a concorrência pode ser por menor preço, por melhor técnica ou conteúdo artístico, por técnica e preço, por maior retorno econômico ou ainda por maior desconto. Então, aqui agora a gente tem uma grande novidade, a gente pode colocar assim, né? A concorrência ficou mais complexa, ela tem mais critérios de julgamento agora, tá? Isso é muito importante. Já já a gente vai acabar estudando, né, o ITER procedimental da concorrência, que é a mais complexa licitação, né? Talvez a mais importante, tá? Muito bem. Não que seja mais importante, mas ela é mais completa, mais segura também. Ok? Então, próximo inciso, próxima definição. Inciso 39, concurso. Concurso também é modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de... Vamos mudar a cor aqui, ó. O critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico. E para a concessão de um prêmio ou remuneração ao vencedor. Por exemplo, um concurso de monografias, né? Inciso 40, leilão. Leilão é também modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Então, o leilão funciona assim. Maior lance, tá? Maior lance. Ó, mais um aqui, ó, pregão, famoso também, né? Inciso 41, pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. E o critério dela é esse aqui, ó. O critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Então aí o administrador escolhe, né? Poderá ser, é um ato discricionário, mas ele tem que ser ou menor preço ou maior desconto. Próximo, diálogo competitivo, novidade da lei, hein? 42. Isso não existia antes. Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Olha, eu não sei se isso vai funcionar na prática, mas é uma aposta da lei, né? Vamos ver. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Coisa nova, muito nova assim, eu desconfio, tá? Próximo, credenciamento. Inciso 43. É um processo administrativo de chamamento público, tá? Em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Inciso 44. É tanto inciso que eu me perco aqui. Pré-qualificação. Está no nome, né? É um procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto. Inciso 45. Sistema de registro de preços. Importantíssimo. Já era conhecido entre nós, mas é importantíssimo. É o conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços, tá? Relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. Tá? A gente vai estudar isso depois, mas é muito importante. Licitação carona, essas coisas todas aí. Tá? Inciso 46, ata de registro de preços. Tem a ver com isso também. Ó.
Documento vinculativo, então ele é vinculante e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme disposições do edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas, tá? Então, é vinculante aqui. Quem entrar na ata vai ter que fornecer quando for chamado, tá? A gente vai estudar também depois. Por isso que eu falo que a definição aqui, esse monte de definição na lei, nesse extenso rol, é inútil. Porque depois a lei vai acabar falando disso de novo, né? Então, enfim, é mais fácil definir por seção, enfim, vamos lá. Inciso 47. Órgão ou entidade gerenciadora. Órgão ou entidade da administração responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele concorrente. Inciso 48. Órgão ou entidade participante. Enfim, é o órgão ou entidade da administração que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços. Ai, pessoal, é tanta definição inútil, né? É só falar órgão ou entidade participante que todo mundo vai entender, né? Eu acho isso tão burro na legislação brasileira, mas vai. 49. Órgão ou entidade não participante. Ah, vá. É o órgão ou entidade da administração que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de preços. Oh! Inciso 50. 50 já. Comissão de contratação. É um conjunto de agentes públicos indicados pela administração, em caráter permanente ou especial, com função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. Oh, todo mundo já sabia disso. 51. Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. Então aqui, na verdade, vou botar um negrito aqui também. É um sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração que estarão disponíveis para licitação. Quer dizer, é a velha máquina e burocratização do funcionamento estatal, né? É isso, burocracia total, né? 52, olha isso, pessoal, 52. Olha o que a lei vai definir. Sítio eletrônico oficial. É o sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades. Pessoal, precisa colocar isso na lei? É a porra do site da administração pública. É o site, website. Não precisa definir. Não precisa definir. Vamos adiante. 53. Contrato de eficiência. É o contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas concorrentes, remunerado o contratado com base percentual da economia gerada. Então o contratado ganha em comissão aqui, né? X% do que ele economizou, por exemplo. 54. Seguro garantia. É o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Muito comum nas grandes contratações, né? Lei de PPP, por exemplo, traz isso. 55. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Bens, insumos e serviços, ou melhor, bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica. Desenvolvimento de tecnologia e inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa. 56. Sobrepreço. Sobrepreço é preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. E aqui é interessante, ó. Não importa se é só de um item, se a licitação ou contratação for por preços unitários do serviço. Então lá, é uma mega obra, só que há sobrepreço do cimento. Vamos investigar. Tem coisa errada, né? Seja do valor global do objeto. Então, também entra aqui, né? Se a licitação ou contratação for por tarefa, empreitada, por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Tá, isso é importante mesmo. 57. Superfaturamento.
quase não acontece no Brasil, né? É o dano, então a lei já fala em dano, ou seja, ela já quer falar de responsabilidade civil aqui, né? Se ligou? Então, ó, dano provocado ao patrimônio da administração, então é um dano contra o erário, caracterizado pelo seguinte: medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Letra B. Deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição de sua qualidade, vida útil ou segurança. É engraçado como isso entra em superfaturamento, né? O superfaturamento não é só, digamos, o roubo, o furto. Claro, usando um palavreado incorreto tecnicamente aqui, mas é para todo mundo entender. Então, o superfaturamento entra também naquele serviço ruim que tem aparência honesta, mas que é ruim, né? O cara economiza, entrega algo ruim, entrega algo fora do que é esperado, né? Então, isso também caracteriza superfaturamento, né? Interessante. Letra C. Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado, né? Então, letra D. Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Tá? Tudo isso é superfaturamento. Inciso 58. Reajustamento em sentido estrito. Reajustamento em sentido estrito é forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Então aqui é só correção monetária. Ninguém ganha nada, porque é só uma atualização do valor original. Só isso. Inciso 59. Repactuação. Repactuação também é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato, utilizada para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo ter que estar prevista no edital, com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes de mão de obra. Então, repactuação é uma coisa, reajustamento em sentido estrito é outra. São parecidos, né? Porque visam o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, mas têm funções diferentes. O último, chegamos no inciso 60. Agente de contratação é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até homologação. Pessoal, até que durou menos do que eu esperava, 48 minutos, mas um trabalho assim, cansativo, né? Muito chato. No próximo encontro, a gente chega no capítulo 4, que abrange os agentes públicos. E aí a gente vai comentar os artigos 7º a 10 da nova lei de licitações. É isso, um abraço forte, tchau, tchau.